10, 13, que diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos nos colocar de pé só mais uma vez, para nós orarmos, ou para nós lermos a palavra de Deus em nome de Jesus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar no nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai, pela leitura da tua palavra, pelos louvores que aqui já foram ministrados. Ó Deus, que no nome de Jesus eu possa, nessa noite, estar falando aos nossos corações. Me dê inspiração, unção, direção do teu Espírito, Deus amado, para que eu possa falar segundo a tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Tentação, né? Ninguém está livre dela. É algo que acontece todo instante, todo momento, por onde estivermos, né? Muitas das vezes até dentro da igreja. Somos tentados a fazer coisas erradas, seja na escola, no trabalho, enfim, em qualquer lugar por onde estivermos. A tentação é algo que vai perseguir a vida do crente, né? Ela vai existir até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia em que Jesus levar a sua igreja para a eternidade. É uma realidade, ninguém pode dizer que nunca foi tentado, que nunca será tentado, não é isso? Ou que não está passando por um momento de tentação. Até o próprio Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi tentado também, né? Depois de passar por 40 dias no deserto em jejum e oração. Ele, depois desse jejum e oração, ele foi levado ao deserto para ser tentado, né, por Satanás. É uma realidade e que todos nós precisamos aprender a lidarmos, né, com essa situação. O crente é tentado, o não crente não é tentado porque ele já vive no mundo de pecado, já está, a sua vida está entregue ao pecado. Mas aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele vive numa batalha, numa luta contra as forças do mal, não é isso? E muitas das vezes é uma luta ferrenha, aonde o inimigo nos ataca, contra-ataca contra a nossa vida, para tentar nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas, não é isso? Deus, como aprendemos no início desse ano, não sei se todos se lembram, mas eu me lembro bem, né, da semana de oração, onde o nosso pastor pregou sobre o propósito de Deus na nossa vida, de que Deus tem um propósito na vida de cada um, na tua vida, na vida de todos nós que aqui estamos nessa noite, seja um propósito individual ou um propósito coletivo como igreja do Senhor. Deus tem um propósito. E o intento de Satanás, né, o que Satanás busca é desviar o servo de Deus, aquele que está vivendo para a glória de Deus, desse propósito. O alvo de Satanás é esse, mano, é te desviar daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Deus sabe que um crente consagrado, que entende que Deus tem um propósito para a sua vida, é uma arma poderosa na mão de Deus. E ele vai tentar de todas as formas enfraquecer a vida desse servo de Deus, dessa serva de Deus. Ele vai tentar minar a vida espiritual. Ele vai tentar destruir a fé desse servo. Ele vai tentar fazer com que esse servo não adore mais a Deus. Com que esse servo desanime das coisas de Deus. Que ele desanime de ler a Bíblia. Que ele desanime de orar. Que ele desanime de fazer as visitações. Que ele desanime da obra de Deus. Que ele desanime de Deus. E talvez você que está aqui nessa noite seja uma pessoa assim, que já está desanimado, já foi uma pessoa mais consagrada, já foi uma pessoa mais entregue, já foi uma pessoa que estava andando mais com Deus e na presença de Deus, e as tentações que vieram sobre você, você não conseguiu suportar essas tentações, e essas tentações se tornaram pecados na tua vida, e isso tem te levado para longe do propósito de Deus. Mas nessa noite, querido, Deus, que é misericordioso e bondoso, amém? Ele tem
e estar disposto a te renovar, a te restaurar, a te levantar, a te fortalecer, para que na força do Senhor, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, na força do poder de Deus, você possa resistir a esse lado do diabo contra a tua vida, no nome de Jesus. Então as tentações, elas sobrevêm e é uma realidade. Precisamos entender algumas coisas importantes sobre a tentação, não é isso? Que todos nós aqui, nessa noite, que somos servos de Deus, estamos sujeitos a passar. Primeiro, que a tentação não é pecado. Quando você está sendo tentado a fazer alguma coisa, não significa que você já está pecando ou que você já está em pecado. Entenda isso, querido. Tentação é uma coisa, pecado é outra. A tentação, sim, pode se tornar um pecado na tua vida se você não dizer não para a tentação, se você não lutar contra essa tentação, se você ceder à tentação, a tentação se tornará um pecado e talvez você se torne escravo desse pecado. Porque a Bíblia fala sobre isso, que quem pratica o pecado, o apóstolo João, no capítulo 8 do Evangelho segundo São João, se eu não me engano, versículo de número 33 ou 34, ele diz que aquele que vive na prática do pecado, escravo é do pecado. Mas a verdade é que a tentação não é pecado. Vamos ler lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, fala sobre esta verdade. Tiago, capítulo 1, já estou lendo versículo 13 e 14, acompanhe aí na sua palavra, amém? Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, né, ou concupiscência, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, né, a tentação, né, leva à cobiça. E a cobiça te leva ao pecado. Então você deve estar atento a isso, querido, tá? Você deve estar alerta, você deve discernir no nome de Jesus. Mas, pastor, como discernir isso? Pela vontade de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Como você vai saber a vontade de Deus para a tua vida? Aquilo que é ou não a vontade de Deus, aquilo que é ou não de Deus, aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus, somente lendo a palavra de Deus, querido. Vindo à escola bíblica dominical, buscando a presença de Deus com sinceridade, para que você possa discernir isto em o nome de Jesus. Um outro versículo que não precisamos ler, mas que fala que a tentação não é pecado, é em relação ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus foi tentado, mas não cedeu, não pecou. A tentação na sua vida não se tornou um pecado. Ele foi tentado, mas resistiu. E mais à frente nós iremos falar um pouco mais sobre isso, porque você pode pensar, não, pastor, mas eu sou totalmente diferente de Jesus. Jesus era Deus. E nós iremos ver, segundo a palavra de Deus, que Jesus não foi tentado como Deus, porque como lemos já aqui em Tiago, Deus não pode ser tentado, querido. Deus não pode ser tentado, mas como homem, Jesus foi tentado. E como homem, ele venceu a tentação, não cedendo ao pecado. Então, o pecado, a tentação não é pecado. Amém? A tentação vem de 3 fontes: do mundo, da carne e de Satanás. São 3 fontes que atraem o homem e seduz o homem. Do mundo primeiro, não é isso? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Há crentes, né, que se deixam seduzir com muita facilidade com o mundo, com aquilo que o mundo oferece. Tem pessoas que não conseguem ficar, não é isso? Separado do mundo. A Bíblia fala que nós fomos separados por Deus deste mundo, para viver para a glória de Deus. A palavra santo, quando você aceitou a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos separados por Deus para a glória do nome dele. E esta palavra significa santo.
nós fomos santificados pelo sangue de Jesus, isto é, separados por Deus como um povo santo, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para viver para a glória de Deus. Mas a verdade é que o mundo nos atrai, querido. A verdade é que muitas das vezes nos sentimos bem com as coisas do mundo. As pessoas muitas das vezes se sentem melhor com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Por exemplo, não é isso? Rapidamente as pessoas reclamam se o culto demorar, ou se cantar um pouquinho mais de louvor, ou se orarmos um pouco mais, vão reclamar. O pastor está orando muito, está cantando muito, e começam a reclamar. Mas a gente vê pessoas que passam horas e horas e horas e horas na frente de uma televisão, assistindo futebol, ou fazendo qualquer outra coisa. Não é isso? Que na realidade, querido, assistir futebol não quer dizer que seja em si pecado, mas se torna um pecado quando se toma o lugar de Deus na nossa vida. Então, a primeira fonte é o mundo. Você se sente atraído pelo mundo? Satanás, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As coisas do mundo te atraem. As coisas do mundo te atraem, querido. Você se sente mais atraído pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Paulo, sabedor dessa fraqueza do homem, ele exorta a igreja de Colossenses no capítulo 3, que ele diz: pensai nas coisas que são lá do alto. Deixe de pensar nas coisas do mundo, pensai nas coisas de Deus, pensai nas coisas que edificam, pensai nas coisas que fortalecem. Paulo, com muita sabedoria, ele orienta a igreja nesse sentido, a pensar nas coisas lá do alto. Mas muitas das vezes, querido, a nossa mente está tomada pelas coisas do mundo. O mundo invade a nossa casa, seja através da internet, da televisão, da imprensa falada, televisada, enfim, de todas as formas, o mundo entra à nossa porta, à nossa casa. E nós, muitas das vezes, nos sentimos seduzidos pelo mundo. Olha que Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. No que você tem pensado, querido? O que tem ocupado o teu coração? O que tem ocupado a tua mente? Não é isso? O mundo é uma fonte de tentação que seduz e leva o homem para longe de Deus. 1 João capítulo 2, versículo de número 15, né? O apóstolo João, ele vai dizer esta verdade, querido. 1 João capítulo 2, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar aí, por favor. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, tá? A cobiça ou a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas cobiças ou a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Olha que o apóstolo João não está escrevendo a incrédulos, não está escrevendo a pessoas que não têm Jesus como seu Salvador. Ele está orientando a igreja, ele escreve à igreja, ele escreve ao povo de Deus, dizendo para o povo de Deus: não ame ao mundo, não ame as coisas que há no mundo, não fique olhando muito para as coisas do mundo, porque você vai ser atraído por ela. Satanás, querido, vai te passar a perna. Quantas pessoas são tentadas a juntar tesouro nesta terra, neste mundo, quando a Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouro neste mundo? Quantas pessoas são tentadas, querido, a viver uma vida dupla? Pensam que pode fazer isso, ora estar na igreja adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, ora estar no mundo, fazendo a vontade do mundo, satisfazendo os desejos da carne. Não ame ao mundo. Mundo que a gente fala é esse sistema implantado por Satanás, que cada vez mais leva o homem para longe
da presença de Deus. Eu não sei se vocês ouviram no noticiário que a polícia prendeu 3 franceses que estavam aqui no Rio de Janeiro, e esses 3 homens aí, acho que eram franceses, eles achavam que estavam ou na França, ou na Holanda, ou não sei lá onde. Eles foram à noite para uma boate, lá eles dançaram a noite toda, certamente devem ter se drogado, ou se prostituído, ou qualquer coisa assim, e saindo de lá já de manhã, foram para a praia. Chegando lá na praia, eles estavam sem traje de banho, eles simplesmente tiraram a roupa e foram tomar banho nus. E a polícia foi lá, deu ordem de prisão àqueles homens, e eles falaram: nós pensávamos que podia, porque lá no nosso país pode. Lá pode tudo. Não é isso? Então, querido, nós temos que ter cuidado com essas informações, para não nos deixarmos levar por essas informações. Hoje, né, talvez até me critiquem por isso que eu vou falar, mas qualquer coisa que se fale hoje na televisão em relação ao homossexualismo está aumentando desse tamanho, qualquer coisa. Talvez até o que eu esteja falando aqui agora vão aumentar de uma forma terrível. Estão querendo impor até para os nossos filhos, o próprio governo, o MEC, que pertence ao governo, né? Que a gente engula a cartilha da homofobia. E muitas das vezes as pessoas são tentadas a aceitar. Isso é do mundo. E você tem que, no nome de Jesus, rejeitar tudo aquilo que é do mundo. Não o homossexual em si, mas a prática homossexual. Não o pecador, não é isso? Mas aquele que está vivendo na prática do pecado tem que ser exortado a abandonar o pecado no nome de Jesus. Ser tentado. E quantos muitas das vezes são tentados a dizer e a aceitar que o homossexualismo é uma doença? Quantos crentes acreditam nisso? É verdade que tem pessoas que falam isso. Não, isso é uma prática pecaminosa que o nosso Deus condena e que tem que ser rejeitada em nome de Jesus. Então, o mundo é uma fonte, ele vai te bombardear com informações contrárias à palavra de Deus, aos conceitos bíblicos, para tentar te induzir, tá, a aceitar essas coisas como tentações e te levar para longe da presença de Deus. Então a primeira fonte é o mundo, a segunda é a carne, a natureza, o velho homem, a natureza pecaminosa. Gálatas 5,16 diz que, vamos dar uma olhadinha aí rapidamente, Gálatas 5,16, você pode ler se estiver a teu alcance aí, em o nome de Jesus, porque diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a cobiça da carne. Então ele fala da carne, a cobiça, não é isso? O desejo carnal, a tentação que vem da carne. A carne é uma outra fonte, não é isso? A natureza pecaminosa, o velho homem que não está morto. Não, querido. Ele está neutralizado pela ação de Deus na nossa vida. O velho homem só será banido totalmente da nossa vida na volta de Jesus, ou quando nós partimos para a glória, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, quando aquilo que é imortal tomar o lugar do mortal. Não é isso? Quando aquilo que é incorruptível tomar o lugar daquilo que é corrupto. Então, querido, a carne, não alimente a tua carne com pensamentos contrários à vontade de Deus. Ora, a Bíblia fala de alguns homens que passaram pelo processo da tentação. Nós iremos ver aqui, se der tempo, rapidamente. Eu vou citar um que cedeu à tentação. Ele alimentou a sua carne. Foi o rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que adorava a Deus. Ele foi tentado e cedeu à tentação. Mas o grande erro de Davi, segundo o autor de 2 Samuel, capítulo 11, se você quiser também olhar, foi que no dia dos reis ir para a guerra, ele ficou em casa. Não é isso? Isso aí é uma porta para a tentação.
Ora, se há programação na minha igreja, se a minha igreja está envolvida com trabalho de evangelismo, de oração, culto de doutrina, culto de escola dominical, o que eu vou ficar fazendo em casa? Ora, lugar de crente é onde, meu irmão? Na igreja. Lugar de crente é onde está o corpo de Cristo. Aonde estiver o corpo de Cristo, você tem que se reunir como membro desse corpo. Se você fica em casa, você vai ser tentado. Diz o provérbio popular que mente vazia é o quê? Oficina de Satanás. É isso? Ora, se é tempo de estar na guerra, se é tempo de cultuar a Deus, se é tempo de buscar a Deus, o que eu vou fazer em casa de braços cruzados? Era tempo do rei Davi ir para a guerra. Ele ficou em casa. Nisso que ele ficou em casa, o que aconteceu, meu irmão? Diz o texto, vamos dar uma olhadinha lá para que os irmãos possam entender melhor. 2 Samuel capítulo 11, abram lá. 2 Samuel capítulo de número 11. Amém? 2 Samuel 11, do versículo 1 em diante, diz assim: decorrido um ano, do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: Betseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Tendo-se ele purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa, ou tendo ela purificado da sua imundícia, voltou-se para a sua casa. Então era tempo de Davi estar onde? Na guerra. É isso? Ficou em casa. Satanás falou: é hoje que eu pego esse rei. É hoje que eu pego ele. Cuidado, irmão. Satanás não dorme. Cuidado que o tentador, ele vai te tentar. A carne falou mais alto. A vontade da carne. Se Davi estivesse na guerra, que era o lugar para ele estar, ele não teria visto aquela mulher. Davi estava no lugar errado. Era para ele estar lá. Quando é hora de culto, é para você estar na casa de Deus. Não é para você estar fazendo outra coisa, não é isso? Assistindo futebol, dando corrida, fazendo ginástica, enfim, tanta coisa que as pessoas costumam fazer no horário de Deus. Existia um canto que nós cantávamos há muito tempo atrás, que dizia: esse tempo eu separei para estar mais perto de Deus, mas nem o tempo que nós separamos para Deus, nós estamos conseguindo, querido, viver esse tempo. Esse tempo é tempo de Deus, não é o tempo de você fazer qualquer outra coisa. Cuidado, porque se você não fizer aquilo que Deus tem estabelecido para você fazer, você ficar de braços cruzados, parado, a tentação virá. A tua carne, o teu velho homem vai levantar. Davi viu aquela mulher e se sentiu atraído por ela. E pecou contra Deus. E pecou contra Deus. Ele não teve força suficiente, não é isso? Para rejeitar aquela mulher. Provérbios fala bastante sobre isso. O pastor esse dia falou sobre Provérbio. Não vou citar aqui os textos, mas leia na tua casa. Sobre, a tentação, a mulher que atrai. Então, querido, Davi alimentou a sua carne. E a carne, essa tentação, o levou a pecar. Esse homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. Uma outra coisa, querido, uma outra fonte, para nós seguirmos um pouquinho mais à frente, falamos do mundo da carne e de Satanás. Satanás é o tentador. É isso? Não vamos lançar a culpa toda sobre Satanás, não. Nós não queremos fazer isso. O mundo te oferece, a carne te oferece, mas a verdade é que a Bíblia fala que Satanás é o sedutor. Leia lá em Apocalipse capítulo 20,
diz que ele sai pelo mundo seduzindo a todos os irmãos. Satanás, lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a serpente, não é isso? Leia lá, capítulo 3 de Gênesis, diz a serpente, a velha serpente, foi lá e tentou Eva. E Eva olhou lá, cobiçou aquela árvore que Deus havia dito para ela não comer. E ali ela cedeu à tentação. E ela peca contra Deus. Satanás é teu adversário, querido. Ele não é bonzinho. Muito pelo contrário, ele é mau. Aparentemente ele pode se mostrar como um anjo de luz. Mas o intento dele é te levar para o inferno junto com ele. Vigiai. Eva se deixou seduzir. Não é isso? Ela foi na conversa de Satanás. Não se deixe levar pelas ofertas que o inimigo faz a você. Eva pensou, eu vou ser como Deus. Foi isso que Satanás falou para ela, ó. Se tu comer dessa árvore, tu vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E ela quis ser poderosa. Ela queria ter conhecimento, ela queria ter poder. Todo homem quer ter poder, toda mulher quer ter poder. E ela vai e peca contra Deus. Sim, querido. Mas se nós vimos no caso de Davi, que cedeu à carne. Se nós vimos no caso de Eva, que cedeu a Satanás. Por outro lado, nós também encontramos na Bíblia pessoas fiéis, que mesmo quando tentadas, se permaneceram fiéis a Deus. Por exemplo, no caso de Jó, Satanás foi lá diante de Deus e acusou Jó de tantas coisas, e Deus falou, esse homem é um homem reto, fiel. Satanás, tudo bem, tira tudo que ele tem, e tu vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Deus falou para Satanás, tudo bem, eu vou permitir que tu toque nele, menos na sua alma. E Satanás foi lá e bagunçou a vida de Jó. Tudo que ele tinha foi tirado. Jó chegou a um ponto terrível. A própria mulher de Jó chegou para Jó e disse, amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó não blasfemou contra Deus. Jó ficou ali fiel, querido, a Deus. Perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu a saúde, perdeu tudo o que tinha. Mas ele permaneceu ali, fiel. E a Bíblia diz que por Jó ser fiel e não ceder ao pecado, Deus o levanta. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus restitui a Jó, querido, tudo aquilo que ele tinha e muito mais. Mas o mais importante da vida de Jó não foi a riqueza, os filhos, ou tudo aquilo que ele conseguiu de volta 10 vezes mais, não. Mas foi a experiência espiritual que Jó teve com Deus. Jó simplesmente disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sim, querido, quem resiste à tentação e não cede, vai ver Deus mais de perto, vai ver Deus agindo na sua vida, vai ver Deus lhe fortalecendo. Foi a experiência de Jó, não foi a quantidade de bens materiais, mas foi a sua própria experiência pessoal com Deus, de crescimento espiritual. Satanás o tentou destruir a sua vida, mas ele ficou ali, firme, na presença de Deus, não cedendo. Então a fonte, o mundo, a carne, Satanás, dessas 3 fontes vem a tentação. Mas a tentação, ela pode ser vencida, querido. O texto que nós lemos diz aí, 1 Coríntios 10, é o nosso texto base, diz que não permitirás que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então o próprio Deus fala através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo,
que Deus vai dar condição ao homem de suportar. Não é isso? Olha que o próprio apóstolo Paulo lhe diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo está dizendo, quando eu sou tentado, Deus me dá vitória. Quando eu sou tentado, Deus me renova. Eu conheço as minhas fraquezas, eu sei quais são os meus pontos fracos, eu sei quais são as minhas necessidades. Por isso eu dependo inteiramente da graça de Deus, querido. Para você vencer a tentação, você precisa, no nome de Jesus, depender de Deus, porque é Deus quem vai te dar o escape, porque é Deus quem vai te dar a vitória, querido. Mas é necessário que você seja sincero para com Deus e chegue para Ele e diga: Senhor, Tu sabes que eu estou sendo tentado, Deus. Tu sabes que essa tentação está forte, meu Senhor. Me ajuda, Senhor. Me sustenta, Pai. Me fortalece. Sim, querido, você pode vencer a tentação. Não deixe a tentação te vencer. Não deixe o tentador te derrotar. Não deixe a tentação se tornar pecado, querido. Como Jesus, o homem, não o Jesus, o Deus, que disse não ao tentador, que disse não às ofertas de Satanás. O Senhor que capacitou o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também há de nos capacitar para a glória do nome dEle. Sim, você pode vencer. As tentações podem ser vencidas segundo a palavra de Deus, mas Deus coloca algumas condições para esta vitória, querido. Para que você possa alcançar a vitória sobre a tentação. A primeira coisa é você entender que você não é o super crente. Que você está livre de ser tentado, que você está livre de cair. Ninguém está livre de cair, ninguém está livre de ser tentado, ninguém está livre de passar por esse processo. A primeira coisa é que você precisa se conscientizar. Paulo diz aí no texto que nós lemos, vocês podem ver aí o versículo anterior, 1 Coríntios 10, versículo de número 12, diz o que, irmão? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Paulo está dizendo que não existe isso, querido, que a nossa vitória vem pela graça. 1 Coríntios 10, versículo de número 12, vou ler o versículo que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que pensa que está em pé, veja que não caia. Então, querido, a questão é que o apóstolo Paulo coloca: está alerta em todo tempo. Está alerta, querido. Não durma. Não dê espaço para o inimigo. Não dê brecha para o inimigo. Feche as brechas. Amém? Seja pelos olhos, seja pela conversa, seja por aonde a tentação está entrando na tua vida. Fecha a brecha em nome de Jesus. Diga: Senhor, no nome de Jesus eu quero consagrar minha vida a Ti. Então, Paulo diz sobre isso: está aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Também, querido, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Leiam só aí, esse versículo também é importantíssimo, tá? 2 Coríntios 13. Melhor, 1 Coríntios 16, 13, perdão. 1 Coríntios 16, 13, diz assim a palavra do Senhor, querido: sedes vigilantes, tá? Permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, tá? Então, o apóstolo Paulo, no fim da sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve àqueles irmãos e diz: sejam vigilantes, irmãos. Ser vigilante é estar atento, é se colocar na torre de vigília. Ser vigilante é ter discernimento, querido. Se aquele ambiente, se aquele lugar, se aquela conversa está te edificando ou não. Se aquele tipo de amizade, aquele tipo de relacionamento que você está tendo, está te edificando ou está sendo uma tentação para você, querido. Esteja atento, o apóstolo Paulo diz: vigilantes. O vigilante, ele não pode dormir, não é isso, Roberto? Se o vigilante dormir, o inimigo vem, não é isso? Arromba a casa. Vigilante, atento, meu irmão. Essa é a palavra de Deus para que você possa vencer
a tentação. Também o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 26, 41, tá? Mateus 26, 41, diz assim também a palavra de Deus. Esse texto aqui é tão interessante porque Jesus fala e os discípulos voltam a fazer a mesma coisa. Diz aí, vigiai e orai, porque, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os irmãos vão ver que a ordem está assim, vigiai e orai. Tem muita gente que ora muito e vigia pouco. A oração tem que ser acompanhada de vigilância. Você tem que estar atento no nome do Senhor Jesus Cristo, querido. Mas Jesus fala a primeira vez. E ele volta. E os discípulos voltam a dormir. E ele volta de novo e fala. Mas os discípulos voltam a fazer a mesma coisa. Não é isso? Quantas e quantas vezes isso acontece com a gente? Deus está falando, orientando, nos mostrando, pedindo vigilância, mas nós teimamos em passar por aquela mesma rua, por aquele mesmo lugar, continuar com as mesmas conversas, fazendo as mesmas coisas, dando brecha para o inimigo, meu irmão. Quantas vezes somos teimosos e teimamos, muitas das vezes, em fazer as mesmas coisas, quando Deus está falando, vigiai. Estai atento, estai acordados, era isso que Jesus estava dizendo. E Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz, desperta tu que dormes. Está atento, querido. Está como as virgens prudentes lá de Mateus capítulo 25, vigilante, cheias do azeite, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com o povo de Deus, se envolvendo com a obra de Deus, aonde Deus se colocou para fazê-la. Isso é vigilância. Quantos e quantos estão dormindo? Quando é tempo de vigiar, quando é tempo de estar acordado. Então, condição para a vitória é essa, estar primeiramente alerta. A segunda, querido, é estar cheio do Espírito Santo. Vocês vão ver que Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo lá nas águas, no Jordão, quando ele foi lá com João Batista, a pomba desce, o homem Jesus, para que pudesse ser testemunho para nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce com forma de pomba, e depois ele é levado ao deserto, e lá no deserto também ele passa por todo aquele processo de ser tentado, de passar por aquelas dificuldades. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, um homem justo, ele sabia que ele precisava orar, que ele precisava da unção de Deus para vencer a tentação. Quanto mais nós, miseráveis pecadores. Esse estar cheio, querido, não é você orar agora e achar que vai ficar cheio para o resto da tua vida. Você tem que orar com insistência, com perseverança, com instância, a todo momento, pedindo: Deus me renova, Deus me capacita, porque dentro de mim existe uma natureza pecaminosa que me leva a desejar coisas que desagradam o teu coração, mas só o teu Espírito, Deus, pode anular esses desejos carnais, mundanos e malignos, que muitas das vezes militam nos meus membros. Sim, querido, estar cheio. Paulo diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, não fique satisfazendo a carne, mas enchei-vos do Espírito, para que o inimigo tentador não ganhe vantagem. Ser crente não é uma brincadeirinha, nem um passatempo, irmão. Ser crente é uma coisa muito séria. É servir a Deus, e o tentador vai fazer de tudo para acabar com a tua vida e destruir a tua família. Você precisa estar atento em todo o tempo, estar alerta, ser cheio do Espírito. E o mais importante, que ser cheio do Espírito, estar alerta também é muito importante, mas muitas das vezes você pensa que está cheio do Espírito porque está aqui, o culto está muito bom, você se emociona, chora, glorifica, fala em língua, sapateia, pula, grita, e você pensa que está cheio do Espírito, pensa. Mas quando você está cheio do Espírito,
O próprio Espírito vai te impulsionar a tomar atitude. Você vai ver que Jesus Cristo, quando o inimigo vai com ele, disse: não, porque escrito está. Estar cheio do Espírito é fazer uso da palavra na hora certa. É dizer não para o inimigo. É dizer não para os prazeres da tua carne, para as vontades da tua carne. É agir, querido. Quantas pessoas sabem que estão passando por um processo de dificuldade e não tomam nenhuma atitude? Não é isso? Tome uma atitude, querido. É tempo de agir, é tempo de tomar atitude no nome de Jesus. Então, querido, é agir prontamente, tá? Então, essa é a condição. Pode ser vencida, mas para a condição da vitória é estar alerta, é ser cheio do Espírito, é agir prontamente e também é obedecer a Deus pela fé. Quantos irmãos não obedecem, não é isso? Querem só receber. Quando é uma obediência para prosperidade, para uma cura, não é isso? Quando é uma obediência para arrumar um emprego, todo mundo obedece. Mas quando é uma obediência para renúncia, não é isso? Porque a Bíblia diz: aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas ninguém quer obedecer. Quando é a obediência que paga o preço, que tem que abandonar coisas que muitas das vezes satisfaz a tua carne, que você está preso, ninguém quer obedecer. Quando é para usufruir algum bem material ou visível que você pode tocar, todo mundo quer. Mas aqui a obediência, querido, para que você seja forte espiritualmente no Senhor. A obediência vai te levar à vitória. Se o inimigo sabe que você é uma pessoa, um servo obediente a Deus, que você se esforça para fazer a vontade de Deus, que quando o pecado vem sobre a tua vida, você chora e se lamenta por aquele pecado, se entristece porque você sabe que aquele pecado entristeceu o coração de Deus, e você chora e pede: Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me ajuda a vencer esse pecado, Senhor, que está me assediando, Senhor, que me persegue. Eu quero, o Senhor sabe o quanto eu quero deixar de fazer essas coisas e não consigo, meu Deus. Me ajuda e me capacita, me dê força para superar essa minha fraqueza. Ah, querido, o Senhor, que é o Senhor da tua vida, Ele vai te sustentar com um braço forte e com mão forte. Sim, obedecer, querido, diz a Bíblia que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar, querido. Mas a Bíblia também diz que a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Sim, se a obediência agrada o coração de Deus, a desobediência, querido, entristece o coração de Deus. Você tem sido obediente? Você tem obedecido a palavra de Deus? Jesus simplesmente fez uso da palavra. Escrito está, ele disse por 3 vezes em obediência à palavra de Deus. Jesus estava com fome, Satanás sabia que ele estava com fome, e Satanás disse para ele: se tu é filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Jesus foi obediente ao Pai, e a Bíblia diz que ele foi tão obediente até a morte, morte de cruz. Cumpriu aquilo que o céu, que o Deus dos céus havia determinado. A obediência, querido, a Deus, aos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E por fim, para nós terminarmos a nossa mensagem nessa noite, orar. A oração. Ah, pastor Mauro, quanto mais eu oro, mais o diabo me tenta. Continue orando, querido. Sabe o que é de quê? O que ele quer destruir é aqueles que oram, é aqueles que buscam, é aqueles que se consagram. Mas quando você ora e o inimigo vem contra a tua vida, a vitória é tua no nome de Jesus. Oração. Jesus disse que nós devemos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E só há uma maneira, querido, de neutralizar a carne. É vida na mão de Deus. É vida com Deus. Está cheio do Espírito Santo, e não tem como ser cheio do Espírito Santo se não orar.
Se você não ora, o Espírito não vai agir na tua vida. Ele está na tua vida porque você aceitou Jesus Cristo, mas ele não tem liberdade de agir na tua vida porque você não se quebranta, você não se humilha, você não chora, você não se derrama diante de Deus. Oração, querido. Sabe o que é orar? É falar com Deus, é conversar com Deus, é expor para Deus aquilo que está no teu coração. Deus já sabe já, mas Ele quer ouvir da tua boca. E chegar ali diante de Deus e com sinceridade expor para Ele o que está se passando na tua vida e contigo, querido. A tentação não acabou aqui, ela vai, como falei no início dessa mensagem, até o fim da nossa vida aqui nesta terra, ou quando Jesus voltar. Mas ela, querido, ela pode ser vencida. Você pode vencer e suportar firme, se você viver nesse preceito de estar alerta, vigilante, estar cheio do Espírito, agir quando ela aparecer, obedecer a Deus pela fé e orar em todo tempo, orando em o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Deus de toda graça, amém? Que em Cristo Jesus te chamou, Ele há de te fortalecer, amém? Para que você possa viver uma vida de santidade na presença do nosso